has adopted this very important declaration. Há 65 anos, países de todo o mundo se reuniram para debater um documento histórico que reconhecia os direitos básicos e as liberdades fundamentais da humanidade. Fruto dos esforços de paz que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 10 de dezembro de 1948, em Paris, na Assembleia Geral da ONU. A declaração nasceu com 30 artigos, e o primeiro deles se tornou um dos mais conhecidos nas Nações Unidas. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. A ONU também determinou que o ensino e a educação são os caminhos para que todos os povos e todas as nações atinjam um ideal comum, de respeito aos direitos e às liberdades dos homens. Esta edição da TV Conté vai mostrar por que a educação é essencial na promoção dos direitos humanos. Você vai ver também o papel central dos professores diante do tema, a começar pela formação. Confira! A escola é o principal espaço de sistematização do conhecimento acumulado historicamente pela sociedade. No entanto, os direitos humanos ainda estão pouco incorporados nos conteúdos da educação básica e superior, e uma das principais causas deste quadro é a deficiência da política de formação de professores com base nesta perspectiva. Políticas de formação de profissionais para educação e direitos humanos são pontuais. Além disso, baixos salários e ausência de condições de trabalho também dificultam que esses conteúdos permeiem todo o currículo escolar. A realidade educacional brasileira, no que se refere aos direitos humanos, é reflexo de um descaso histórico do país com a questão. O Brasil demorou mais de 3 décadas para institucionalizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O primeiro órgão federal a tratar exclusivamente de direitos humanos surgiu apenas em 1977 e estava vinculado ao Ministério da Justiça. Mas o tema ganhou força com o fim da ditadura militar e a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, e que só foi promulgada 40 anos depois da Declaração Universal. Outro marco só ocorreu no governo Lula, que em 2003 deu status de ministério à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em 2011, com a posse da presidenta Dilma Rousseff, Maria do Rosário se tornou a primeira mulher a ser nomeada ministra dos Direitos Humanos. Segundo o Ministério, que promove do dia 10 ao dia 13 deste mês a terceira edição do Fórum Mundial dos Direitos Humanos, esses direitos são universais, porque valem igualmente a todas as pessoas, sem distinção, em todo o planeta. Indivisíveis, porque homens e mulheres não podem ser privados de nenhum de seus direitos básicos, nem de suas liberdades fundamentais. E interdependentes, porque somente sua efetivação integral e completa garante que o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana seja realizado. Para que isso seja realidade, são fundamentais tanto a formação dos profissionais da educação quanto a melhoria do processo pedagógico, pensando não como aprendizagem das ciências e outros conteúdos tradicionais, mas como processo de formação do indivíduo para uma cultura democrática e cidadã. Como entidade que luta por uma educação de qualidade, a CONTEA observa que a fragilidade das políticas de formação de professores, sobretudo na ótica dos direitos humanos, tem alimentado a dificuldade de construção de iniciativas pedagógicas que garantam uma boa aprendizagem. E justamente por entender sua importância, é que os direitos humanos também são incorporados no dia a dia da CONTEA. Em seu último congresso, o CONATE, realizado em 2012 na cidade de São Paulo, a entidade discutiu e aprovou resoluções que abordam o tema. O documento destaca que uma das finalidades da Confederação é defender as liberdades individuais e coletivas, o respeito à justiça social e os direitos fundamentais, individuais e sociais. Para a CONTEA, o foco do ensino superior deve ser a formação de um ser humano crítico e de um cidadão competente, capaz de construir suas próprias ideias e lutar por seus ideais. O Congresso também atualizou o Estatuto da CONTEA, que atribui à Secretaria de Políticas Sociais a tarefa de elaborar e implementar as políticas da entidade relativa aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não deixa dúvida. É por meio do ensino e da educação que as nações podem disseminar os direitos humanos entre os povos do mundo inteiro. Mas diante das dificuldades, como preparar os professores para levar esse tema adiante? Para falar sobre o assunto, a TV Conté ouviu a doutora em Pedagogia Maria Estela Graciano.
Confira. A valorização mais importante contida na Declaração Universal dos Direitos Humanos é, no fundo, a vida em plenitude, com saúde, alegria, trabalho, moradia, salário justo, emprego, enfim, que desse a esse ser humano toda a sua integralidade e integração no mundo contemporâneo. Aquele que educa deveria ser a pessoa ou as pessoas mais esclarecidas em relação aos direitos que esse cidadão, essa cidadã merecem. E o que nós temos percebido é um despreparo dos educadores, não só na sua formação acadêmica, mas principalmente na sua formação política, na sua consciência e na sua conscientização da importância e do significado que isto tem no processo de aprendizagem que protagoniza uma nova sociedade, uma nova igualdade, uma nova esperança para aqueles que são educados por esses sujeitos também da história tão imprescindíveis como são os educadores. Precisamos aprender e apreender ações concretas que realmente solidifiquem a questão do não racismo, da não desigualdade, da não xenofobia, seja em relação à origem geográfica das pessoas que vêm de outras regiões ou de outros países. Na questão da sexualidade, ser homem ou ser mulher independe o respeito que devemos ter a essas criaturas. A questão da cor da pele é infinitamente importante, de que não discrimine pessoas que sejam chineses, que sejam amarelos, que sejam brancos, que sejam morenos ou sejam negros. Todos nós somos iguais e merecemos o devido respeito. É importante que seja uma prática e uma praxis social abrangente e de toda uma sociedade. O programa da TV Conte-F fica por aqui. Até a próxima!